Vamos começar. Naturalmente, começamos pelo início. Esse é o primeiro slide. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Muito honrado, é um prazer estar aqui e apresentar o Port Rotterdam para este instituto. É uma honra para mim e sempre me faz muito orgulhoso apresentar o Porto de Rotterdam, porque, sem dúvida, eu cresci ali. Eu sou um jovem de Rotterdam, trabalhando em Rotterdam toda a minha vida, toda a minha carreira. E eu adoro apresentar o Port de Rotterdam no seu desenvolvimento. E o que eu farei, sem dúvida, é mostrar a vocês fotos boas, bonitas do Porto de Rotterdam, mas eu também gostaria de passar detalhes para vocês dos desafios para o nosso porto, o acordo das mudanças climáticas, o desenvolvimento, são todos importantes para o nosso porto. Eu também gostaria de apresentar alguma coisa sobre nossas atividades internacionais, incluindo aquelas no Brasil. Como eu entendi, por parte da organização, vocês gostariam de ter um debate sobre isso, discussões, dar a vocês, colocar algumas visões que vocês poderiam aproveitar. Eu também, essa organização, se vocês apresentarem de uma maneira interativa, se vocês tiverem perguntas, por favor, ou comentários, não concorda com algo que eu falei, por favor, sintam-se à vontade para comentar. Nós vamos fazer, de todo jeito, uma discussão sobre isso. E eu prometi para a organização que, se eu não chegar no meu último item, ninguém vai notar. Haverá um começo nessa apresentação e tem que ter um final nessa apresentação, mas sintam-se à vontade para mudar e sintam-se à vontade para comentar e me parar para conversar. Esse é o nosso porto. E isso é uma foto que eu já mostrei tantas vezes antes, porque eu gosto dessa foto. Essa foto mostra o desenvolvimento do nosso porto e nós temos aqui, como você pode ver na foto, desde séculos atrás. Ele começou no século XV. O que eu gosto nessa foto é que de aquela época para cá, uma área muito pequena acomodava o crescimento do porto. E nos dias daquela época, o Porto de Rotterdam não era assim tão importante. O rio estava aqui, se você quisesse mostrar um ponto, que era um porto muito pequenininho, Porto de Dordrecht, e era um porto muito maior do que o de Rotterdam naquela época. Agora, no século XX, no século XIX, foi decidido que nós queríamos crescer aquele porto, se tornar muito mais importante para os Países Baixos, e para fazer tal coisa, nós tínhamos que fazer certeza que a acessibilidade melhorasse. E isso não era, aquela área estava totalmente diferente. Nós fizemos um canal. E isso é uma coisa que eu tenho que explicar para vocês. É super importante para autoridades portuárias, boas companhias são importantes, mas isso tem que estar sempre alinhado nesse tipo de investimento, porque a infraestrutura básica com a parte marítima são chave para um bom porto. Então, o que nós fizemos? Construímos o canal, vocês viram, foi mais tarde, lógico, e aí depois fizeram esse aqui também. E fazendo esse canalzinho aqui, eles terminaram em 1920, e aí o porto começou a crescer, todo mundo com muita energia. O que aconteceu lá pelo século XVIII, 1840, o que começou? O tamanho dos navios cresceram e depois de algumas décadas, esse canal não estava tão grande assim para acomodar esses navios maiores. Eu sei que isso está acontecendo até hoje. Mais tarde eu vou apresentar na minha apresentação o tamanho de navios, especialmente com casos de contêineres e tanques com petroleiros. São enormes, às vezes eles são
tão grandes, chegam a 70 metros. Se você pensar que o impacto disso na infraestrutura do porto, quando você está operando, é enorme. Assim, os desafios de 1820, 1840, na verdade, são as mesmas que se estão fazendo hoje, quanto ao tamanho de navios. E mais tarde decidiu-se fazer esse canal, ainda a entrada para o Porto de Roterdã, é um canal do governo, investido e mantido pela Autoridade Nacional, governamental. E o porto começou a crescer e mudamos para a parte sul do Rio. Isso, nós temos, então, nossos escritórios hoje. E daqui até aqui são 45 quilômetros, linha reta. Então, nós temos aqui em hectares uma área boa e nós temos milhões de toneladas por ano no Porto de Roterdã. Olhando essa foto, você pode ver que os gastos, a área, a expansão, através dos séculos, se tornou maior e maior. E é lógico que os gastos tinham que ser o suficiente para acomodar o crescimento, e isso é o sinal da globalização, economia crescendo, eficiência de transporte e também a posição de concorrência do Porto de Roterdã. Basicamente, seria, então, a foto do nosso porto, e daqui, dessa parte para cá, nós temos, então, indústrias de várias configurações. Você tem carvão, petróleo. Então, é um grande desafio aqui para o futuro também. Mais tarde eu vou falar sobre isso. E o projeto último, que eu sou responsável já há 10 anos para ele, desde o começo até o finalzinho. Nós temos, então, Second Mass Porter. Nós temos, então, bilhões de euros investidos ali. E 10 bilhões em real, nem sei fazer a conta, mas, na verdade, nós temos essa parte finalizada no dia de hoje. Está funcionando? E assim, é a aparência, eu já expliquei, nós já falamos em hectares, quando vocês veem também toneladas métricas na tela, em diferentes áreas. Para lhe dar uma ideia geral, o Porto de Dordrecht, nos dias de hoje, que, digamos, foi... Na verdade, era um porto maior que o nosso. Agora a gente está tomando conta da área por causa dos benefícios em eficiência. E também outras áreas. Desde o começo do século XX, nós temos a Eimarferia, na área onde se opera os contêineres, desde 1966. E nós temos, então, em profundidades das águas, nós temos o lado do resto do mundo. Aqui nós temos a parte do centro, o resto do mundo vindo para essa área. Nós chamamos, então, na verdade, atividades que nós consideramos clusters, porque nós temos contêineres de todos os lados, e nós temos com alta produtividade, porque eles trazem, inclusive, alimentos, ele ainda está em operação. Do meu escritório, eu posso ver isso aqui, é uma vista ótima. E aí, Pernis seria o primeiro a área de petróleo no porto, que nós temos Shell aqui. Boclet, você vê aqui, tem muita indústria, muita capacidade de estocagem de petróleo. E nós temos um pouquinho para a parte ocidental, você tem toda aquela parte que tem capacidade para armazenamento de óleo. E você vê aqui, nós temos essa parte aqui, que nós temos desde o final dos anos 60, nós temos aqui a parte de recuperação de terras para serem usadas para o porto. Para lhe dar uma ideia, nós temos a linha costeira original, nós temos a First Mass, e depois, da parte daqui a aqui, você tem 1,5 km. E daqui para cá, você tem 7 quilômetros. Então, tem 70 quilômetros, nós temos uma área enorme para as atividades. E aí, como é que nós trabalhamos? Nós temos uma parte linda atrás, que quando nós começamos a construção em 2008, 2009, aqui nós temos o nosso centro de exposições, e que foi aberta pela nossa rainha Beatriz anterior.
E, naturalmente, sem dúvida, nós somos famosos por ele, porque se passou muito tempo naquela exibição toda a tarde, com muitos visitantes. Nós tivemos, então, a construção muito importante. E também tudo aqui é macho, você pode ver tudo. E daqui nós temos uma ilha muito pequenininha, que você não pode ver a olho nu. Mas se você observar, nós temos uma bandeira, sem dúvida, do nosso país, e a rainha ficou felicíssima porque ela pôs o binóculo e ela viu a ilha através do binóculo. E, na verdade, nós temos uma história muito importante de explicar para o nosso reinado, que centros e centenas de anos nós temos esse trabalho. Essa vez nós tivemos o prazer de levar a rainha para ver o nosso trabalho. Nós somos muito conhecidos por causa da qualidade da infraestrutura do nosso porto. Eu já mencionei como é importante isso, a infraestrutura do porto, como é que toda essa infraestrutura no país funciona para ter um porto eficiente. Você tem bom sucesso entre os concorrentes, é necessário que você tenha, ao mesmo tempo, uma excelente conexão com a parte marítima, para você ter a entrada e saída do porto e, sem dúvida, a parte da terra. Muito importante também a parte terrestre, porque nós temos os consumidores ali. Nós temos, baseados naquilo, em 250 milhões de europeus ali que podem ter conexão com o nosso porto, com o River. Nós somos River Rhine, que seria o Rio Reno. Nós temos trabalho, então, com os alemães, nós temos trabalho com a Suíça, tem dedicado ao trabalho. Seria uma rota de comercialização muito importante. Esse tipo de investimento, sem dúvida, para nós também funciona. A autoridade portuária não poderia fazer sozinha, porque é muito gasto, mas nós tivemos a comunidade e o governo, todos trabalhando. E o alinhamento dessas três funções juntas, fazendo o desenvolvimento do porto, isso é chave para construir e desenvolver os portos. E agora, muito importante quanto ao Porto de Roterdã, todos os investimentos no porto são todos privados. Eu vou mostrar para vocês as fotos mais tarde. Nós temos companhias privadas, não temos ali imposto fiscal investido ali, não. Nós temos, sem dúvida, portos competitivos que são muito bons, muito confiáveis. Nós temos o suporte do Porto de Hamburgo também, o Porto de Hamburgo é bem famoso e, sem dúvida, ele ainda tem ali investimentos tributários. Mas o nosso é diferente. Basicamente, como eu já expliquei, nós temos 5 refinarias e nós temos, então, a parte de petróleo já entradas no ciclo bio, nós temos plantas químicas também, e nós temos, então, quanto à logística, nós somos o principal, nós concorremos, como já expliquei para vocês, com Hamburg, e nós temos, nos dias de hoje, 5 containers para terminais, para containers, nós temos 5, e eles, na verdade, nós temos todas as operações com grua, nós podemos até hoje operar por computador, sem dúvida, a gente não usa normalmente, são tão grandes essas gruas que muitas vezes você impede toda a entrada daquilo no lugar por causa do trânsito. Então, nós mudamos para operar tudo através do nosso escritório, tudo por software. E assim. Então, nós temos também uma coisa que eu gostaria de discutir com vocês e considerar, por causa dos tamanhos dos navios e por causa dos requisitos, eficiência nesse tipo de terminal, tudo tem que ser muito rápido, como os lugares são enormes e o tamanho dos navios são enormes. Então, para ser competitivo do ponto de vista técnico, você tem que ser inovador. Digamos, você tem que ficar ali todo o tempo em cima. Agora, o impacto disso, digamos, é muito importante para um terminal de container, você tem que observar a parte da grua. E 20 anos atrás, o operador das gruas talvez só fosse a pessoa mais importante no terminal, muito experiente, profissional, abessa. Agora, esse homem não está ali, ele está atrás do computador. Digamos, é muito mais um joguinho de computador. Ele está lá controlando tudo, mas ele é o motorista que faz a grua, que controla todos
os movimentos e as pessoas que têm 19, 20 anos, que gostam de joguinho, é muito mais fácil aprender essa profissão para ser um motorista que vai lidar com as gruas dentro dos portos, trabalhando nos contêineres. Então, dentro do porto, as coisas também estão mudando. O nível de educação é mais necessário que suba e os trabalhos se tornam mais complexos. Sem dúvida, pessoas muito mais interessadas em TI, e sem dúvida. Sim, nós temos algumas restrições. Na verdade, se tornou impossível de operar o terminal de alguns anos para cá em certas condições, mas os navios podem sempre chegar e, por razões de segurança, dependendo da direção de onde eles vêm para Roterdã, você pode sempre operar ali no terminal. Principalmente, nós temos o granel, nós temos tudo a granel, que nós temos com muitos contêineres, nós temos, sem dúvida, nós temos minério de ferro, nós temos carvão, petróleo. Olha a divisão, você vê mais ou menos que nós temos na tela. Você pode ver os desafios que eu vou falar mais tarde, que nós fazemos com a parte do petróleo, que nós, nos últimos 5 anos, como é que nós lidamos até 2040, como é que nós vamos trabalhar? Vocês têm que estar preparados para isso. Isso é onde nós estamos na lista. Nós somos o número 8 no mundo. Nós, digamos, 20, 30 anos atrás, nós éramos número 1, né? As coisas mudaram, mas nós estamos muito orgulhosos de apresentar que nós fomos o número 1, mas nós temos portos de Singapura, chineses são maiores hoje em dia, mas nós somos no Ocidente o melhor. E também para a Europa, essa é a foto mostrando Europa, nós temos Ilhão, está um pouquinho fora da data, mas isso mostra a importância e comparação com Hamburgo, Antuérpia e outros. Essa seria a nossa companhia. Nós, digamos, nós somos uma corporate. Nós temos 2 shareholders, que é a cidade de Roterdã e o governo holandês. Em 2004, por causa, enquanto porto, enquanto desenvolvedor de porto, não somos autoridades portuárias, nós somos desenvolvedores de porto, porque a autoridade é responsabilidade do Estado. Mas como desenvolvedor, você precisa de estar uma abordagem comercial, porque você está lidando com companhias e você tem que investir muito. E as companhias investem um montão de dinheiro para começar os seus negócios. Então, nós estávamos mais orientados para os negócios e por isso que nós tivemos que ser, então, nos tornarmos uma corporação em todos os investimentos que nós fazemos enquanto porto, como autoridades, como desenvolvimento, tem que ser lucrativo, sem dúvida. E eu vou mostrar a vocês alguns números mais tarde. E, através do lucro que nós temos, nós podemos reinvestir na infraestrutura do porto e, assim, nós podemos gastar e melhorar o porto com o tempo, e não dependendo, então, em dinheiro de tributários, de fiscais. Então, nós temos ali uma relação com eles e também nós temos serviços da parte marítima. Você vê autoridades portuárias, os desenvolvedores estão unidos ali e eles têm nos terminais. Eu não estou falando de linhas, eu estou falando de porto. Em muitos casos, a autoridade portuária seguem o nosso modelo e nós fazemos a parte da terra, terrestre. A acessibilidade náutica é o que nós fazemos e o resto são companhias privadas. Por exemplo, o que é bom nessa parte quanto à pilotagem, quanto à parte marítima, tudo controlado. Então, nós somos os donos da terra, nós somos os proprietários. Essa área, nós temos a parte marítima, tudo acima disso são um complexo. E o que nós fazemos? O que nós não fazemos? A operação do terminal seria um modelo que nós temos no porto de Hamburgo e outros são basicamente operações em terminais. E agora, esse é o modelo
modelo que nós fazemos. Nós somos desenvolvedores de portos, nós investimos os nossos lucros em novas estruturas portuárias, eu vou explicar a importância disso, e uma coisa que nós, agora aqui é a autoridade portuária, eu já mencionei anteriormente, você vê aqui a cidade, e nós estamos... A operação, a parte da autoridade portuária, seria controlada quanto ao Porto de Roterdã. A responsabilidade é do ministro ou da municipalidade. Então, é muito mais híbrido, um tipo de organização híbrida. Nós temos o Harbour Master, que seria ter uma organização e a parte do Porto de Roterdã, que é controlada, que é responsável e se presta relações com o Ministério. Basicamente, seria um modelo holandês, seria um modelo híbrido de organização. É uma cooperação, mas é muito eficiente, funciona super bem em Porto. Então, eu acho que em questão de segurança e acessibilidade e o fato que ele é um porto muito limpo, é um ativo comercial. Então, são outros números quanto aos crescimentos e também desempenhos financeiros e lucros. E nós investimos na infraestrutura do porto. Vocês veem as colunas com os montantes. O que nós fazemos? Nós tentamos integrar a operação portuária e as indústrias. A área industrial está atrás. Então, em muitos lugares do mundo, você vê que isso é separado. Tem um porto e a área industrial é do outro lado. Mas, basicamente, o que nós consideramos e temos números que comprovam, se você puder combinar, é benéfico para o porto e benéfico para a indústria ter as coisas. Você tem clusters de atividades para você ter certeza que você tem mais eficiência e o uso da infraestrutura é melhor usado. E também você tem ali todas as companhias, você tem atividades combinadas, você vê o que... Digamos, a indústria está alimentando o porto e também a parte de todo o rejeito que é controlado também. E a indústria tem os rejeitos. Agora, é lógico, você tem que ver também a parte climática, porque a indústria gasta mais e acumula. Então, sem dúvida, nessa parte atrás, nós temos os terminais de tanques para alimentar as refinarias. E refinarias, por si, elas têm a armazenagem dos tanques, que faz parte do projeto. E nós temos a parte de distribuição e tudo. São clusters muito eficientes e quando o que é legal nesse conceito é que para um porto e para uma área industrial, a coisa mais importante de tudo é como fazer a carga mantida dentro do seu porto de maneira correta. Então, basicamente, isso, se está ali disponível na área, a carga. Agora, se você tiver com relação, por exemplo, um grande montante disponível de petróleo, não acontece muito, mas a melhor coisa para fazer é ter certeza que a indústria está ali no porto, porque a indústria precisa ser alimentada. A indústria também produz produtos que você pode exportar, e aí você tem o benefício de estar ali para ambos, está recebendo petróleo para a indústria e a indústria, ao mesmo tempo, está fazendo coisas que podem vender e sair por mar afora. Então, outros exemplos que são muito interessantes que nós temos aqui, a combinação nós temos, então, a nossa planta, que no caso parece ser uma hidrelétrica. Então, o que aconteceu 5 anos atrás, nós temos um terminal LG, e para LG nós temos, então, a regasificação, e chega a 30 graus, e aí nós chegamos até a usina. Como desenvolvedores de porto, nós investimos nessa infraestrutura, fizemos um pipeline até lá. Então, qual seria a conexão dessa parte de gás, que seria, então, temos os oleodutos e nós temos o operador da LG do outro lado. Então, nós temos, de um lado, sem dúvida, um exemplo muito claro como é que nós tiramos aqui da planta e nós transportamos através do gasoduto para ser exportado. Nós temos investimento em infraestrutura e na parte da estrutura investida pela companhia, nós temos um número de 2011 e 2015, nós investimos 2 bilhões de euros, companhias privadas, a maioria das vezes investimentos estrangeiros. Então, nós temos, então, 11 milhões de euros, desculpe. Nós temos no Porto de Roterdã, qualquer euro que nós investimos são de companhias privadas. E isso é sempre muito
importante mostrar como é que a importância de um porto para a economia, para a sociedade, para emprego e esse tipo de coisa, sem dúvida. E aqui nós temos exemplos do terminal de LG. Nós investimos 67 bilhões nos jets e também na linha, no gasoduto, 1 bilhão de euros investidos pela LG e pelos operadores. Então, mostra muito bem que esse tipo de negócio funciona. É um exemplo muito claro que nós podemos fazer para o seu investimento e para bater a sua concorrência enquanto porto. Então, os desafios, nós apresentamos a visão do nosso porto para 2016, de 13, até 2030. Quais são os nossos objetivos? O que você quer ser, o que você quer gastar? Nós queremos manter a nossa posição do hub global, nossa produção e condução, localização. Nós queremos estar, além disso, dentro de uma área industrial na Holanda, Modai, que nós queremos desenvolver ali a maioria das coisas que nos levam a ser mais competitivos na Europa e talvez até no mundo. E ainda os nossos objetivos estão ali para o Porto de Roterdã. Parece que 2011, sem dúvida, sustentabilidade é super importante, é um assunto super importante. Mas observando desenvolvimentos nos últimos 5, 6 anos, as coisas mudaram economicamente, mas também no meio ambiente, nos requisitos da sociedade e também das indústrias. Nós temos o acordo climático em Paris, nós temos uma situação que ainda necessita atenção, digamos, um maior interesse no meio ambiente, no impacto do meio ambiente. Então, nós temos urgentemente a necessidade de energias renováveis e, sem dúvida, no Porto de Roterdã, nós temos que anunciar isso, porque mais de 50% da nossa carga é baseada em petróleo. Então, o que nós fazemos para atenuar isso? Nós temos as linhas principais disso. Nós começamos um instituto com o Porto de Roterdã e a sua comunidade, com as universidades, com a academia, com a municipalidade e nós mesmos. E nós estamos estudando, nós estamos pesquisando um tipo seria desenvolvimento científico, nesse tipo de desenvolvimento, tentando achar as soluções para isso. Então, um nível bem científico. E o próximo nível que nós começamos também, um instituto para inovação. Basicamente, o que nós fazemos, nós temos, então, para aqueles que querem começar, digamos assim, o mais importante na infraestrutura é que os investimentos são sempre a longo prazo, o capital muito intensivo, então as mudanças na infraestrutura e nos requisitos sempre são muito lentos. Então, o consumo, digamos, nós temos sem dúvida as atividades que envolvem a parte de consumo e nós sabemos que nos anos 80, por exemplo, nós tivemos produtores imensos trabalhando e a partir daquilo nós temos depois disso o PC e o laptop. Então mudou. Então esse tipo de coisa é uma mudança. Nós saímos de um tipo de bem que era consumível para outro tipo de consumo. Os tempos mudaram, mas o que nós temos que fazer é que pensar que nós não estamos mais considerando que nada vai mudar, e sim que nós estamos entrando em uma nova era e nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que achar novas soluções, são coisas disruptivas. E, inovação, pesquisa científica, cada vez mais no nosso porto. Isso é crucial. Assim, nós consideramos que a existência da indústria atual não vai desaparecer. Em 5, 6 anos não haverá indústria química. E nós não acreditamos nisso. O que nós acreditamos é que nós precisamos uma abordagem híbrida, investir na eficiência, indústria de alta eficiência, Shell, Exxon, por exemplo, operando refinarias em Porto de Roterdã. Eles investiram 1 bilhão de euros para fazer as suas refinarias mais eficientes, com menos emissão de carbono, menos poluição e mais eficiência.
e também na perspectiva de custo. E, ao mesmo tempo, você tem que investir em novas indústrias em paralelo, porque daqui a 30 anos seria tudo baseado em bio, e seria biorefinaria, mas nós temos recentemente novos investimentos por uma companhia que vai começar a trabalhar numa planta química, e esse tipo de desenvolvimentos são novos e são muito importantes para o Porto de Roterdã para manter competitivo. E, ao mesmo tempo, e também energia solar e eólica, nós temos que investir nesse tipo de coisa, e também energia solar. São iniciativas muito importantes que estão acontecendo nessa perspectiva. E outra coisa que é mais relacionada para o segundo objetivo, quanto ao hub global, esses são os desenvolvimentos na área de containers. Nós temos aqui, como eu já expliquei, um pouquinho o que está acontecendo. Nós temos cada vez mais navios muito grandes que estão entrando com um tamanho imenso. Nós temos, então, em toneladas enormes. 20 anos atrás, que nós temos, então, comerciais, os pequenininhos são muito pouca presença. E, digamos, isso é uma mudança disruptiva. E, além daquilo, nós temos também uma outra foto que mostra a vocês quanto à concorrência entre as linhas marítimas também mudaram. Eles estão se juntando, estão fazendo novas alianças. O que está acontecendo? Uma está comprando a outra e, no final, haverá. No momento, nós temos 4, talvez nós cheguemos a apenas 3 grandes companhias de linhas de containers, e tendo compartilhamento, cooperações, digamos, as maiores estarão concorrendo uma com a outra, e nós temos, então, a China entrando nesse mercado e investindo nessa área. Então, nós temos ali uma concorrência com a Holanda, e nós precisamos também um programa de melhoria. TI, sem dúvida, é chave, tecnologia da informação. E aqui, e não apenas isso na infraestrutura do porto, mas também com as conexões com a parte da terra, com o interior da Holanda. Nós temos os portos, por exemplo, que eles estão lidando bastante e, sem dúvida, já compraram um terminal ali. Esse foi um grande sucesso, porque é um terminal muito eficiente. Eu acho que seriam, então, 3 ou 4 milhões de euros, muito grande. E também eles estão investindo em infraestrutura, e principalmente focado na parte leste da Europa. Não é, nós chamamos o nosso interior, mas as coisas estão mudando. E o comércio está mudando também, porque há mais. Nessa parte do sul da Europa, na verdade, as coisas estão mudando vagarosamente, são mudanças disruptivas, mas são lentas, levam alguns anos, décadas, às vezes, para acontecer, mas vai mudar, sem dúvida. E uma coisa que você pode fazer é ter certeza que você está ali presente, não na parte de acesso. O problema de Hamburgo vai ser o acesso, mas você precisa manter a sua posição como porto eficiente. Sendo assim, nós estamos lidando com isso, com todos os tipos de acesso sendo estudados, considerando ser a parte oeste a mais eficiente, digamos, nós temos que ser também amigáveis com o meio ambiente, nós temos que fazer uma companhia que seria totalmente conectada. As coisas estão mudando, então, investimentos estrangeiros acontecendo e as atividades internacionais. O que nós estamos fazendo? Nós temos muitas conexões, e temos com outros portos da rota, nós temos grande conexão também. Nós estamos todos preocupados com a eficiência da cadeia de fornecimento, e nós também, no Porto de Roterdã, nós estamos procurando desenvolvimentos, especialmente nas economias emergentes. Por que você vê nas economias emergentes? Há crescimento, nós estamos ali, e mais do que na Europa, crescimento nos países emergentes. Agora, quanto à expertise, eles não têm, e não têm experiência, os modelos de negócio para criar postos eficientes. E para uma companhia crescer, é necessário o porto crescer também. Nós temos 3 localizações, que desde 2002 nós mostramos, nós estamos em Porto Central. Então, algumas companhias brasileiras que estão se desenvolvendo, Greenfield, na parte
parte de Espírito Santo também. Nós temos pessoas aqui, nós temos o nosso escritório agora em Jacarta, e nós temos também outras companhias portuárias, em Kuala Tanjung, por exemplo, e além disso, nós temos várias localizações do mundo onde nós temos comprometimentos na parte de consultoria, onde nós vemos oportunidades para desenvolvimentos. Bacen, por exemplo, que é perto do no estado de Ceará, nós estamos também presentes, e também estamos presentes na Turquia, na Indonésia, nós estamos em Pecém, no Ceará. Existem, então, parte do Caribe também, nós temos alguma atividade. Então, muitos desses tipos de atividade, nós estamos presentes. E por que que nós fazemos isso? Nós fazemos por nós mesmos, é claro. Primeiramente, nós queremos estabelecer, sem dúvida, um negócio proveitoso, mas também temos pensado que nossos clientes no Porto de Roterdã precisam melhorar suas próprias economias. Então, as principais indústrias e todas as companhias de containers, elas são nossos clientes em Roterdã. Então, com a nossa ajuda, eles podem trazer esses novos desenvolvimentos portuários que são benéficos para todos. E por isso que nós fazemos. E por que fazemos? Você mencionou que existem 3 ou 4 blocos de linhas marítimas, então haverá concentração no porto? Você vê apenas uns poucos players nos portos em desenvolvimento? Eu diria que, se você perguntar aos desenvolvedores de portos o que eles estão fazendo agora nas suas atividades internacionais, eu acho que talvez seja possível, não tantas autoridades portuárias ou desenvolvedores estão trabalhando, nem tantos estão trabalhando nisso. Eles estão, na verdade, investindo mais em consultoria, esse tipo de coisa. Existem internacionalmente algumas atividades. Eu acho que é muito importante, é crucial. Você considera que a parte noroeste dos portos, eles têm que fazer fusões também. Então, por exemplo, o Porto de Roterdã, o Porto de Hamburgo. Então, qual é a questão? Nós vamos fazer uma fusão? Que seria o caso? Por exemplo, o Porto Ventre, que é muito importante para nós, porque nós estamos, o Porto de Roterdã e Porto Renter seriam alguns centenas de quilômetros de distância um do outro, então seria importante uma fusão. Agora, nós temos, quanto à indústria, sem dúvida, o cluster industrial de Roterdã, de Antwerp, são muito conectados um com o outro, então desenvolvimentos são bem similares. Existe concorrência também, mas há muita colaboração, e nos containers seria concorrência. Agora, do meu ponto de vista, acho que é realmente pessoal o comentário. Quanto ao Porto de Roterdã, eu acho que há muito mais colaboração, que seria muito benéfica para a Europa como um todo, porque nesses portos, os desenvolvedores de porto, a eficiência da infraestrutura, o investimento por parte do governo são relacionados também, então seria benéfico. Mas agora, eu acho que não é o caso, não há desenvolvimento nessa direção. Ok, desculpe, eu estou na última parte aqui. Mas eu ainda tenho 5 minutinhos, se vocês podem ter um pouquinho mais de explicação. Isso aqui é Sohar, nós fizemos desenvolvimento ali, eu quero mostrar isso aqui para vocês, porque você vê, é também integrado ao complexo portuário, como Roterdã. Eu vou mostrar a vocês um exemplo. Sohar, quando eu falo do Porto de Roterdã, é uma ótima história para contar, é um porto legal, 500 anos, porto grande, mas não significa que houvesse não uma necessidade de desenvolvimentos tecnológicos no ambiente. O Porto Sohar é um exemplo do que possa acontecer. Isso, na verdade, se eu tiver um pouco de sorte, se tivermos sorte, sem dúvida, nós andamos com a coisa rápida. Por exemplo, aqui demorou 10 anos. Aqui é o crescimento em 10 anos de 4 milhões de toneladas para 50 mil toneladas hoje em dia. Digamos,
seria, então, o sexto porto na Europa. Eu acho que no Brasil seria entre os 5 maiores exportadores, digamos. Qual seriam, então, em toneladas? Isso seria o que nós podemos fazer, o que pode acontecer e o que nós faremos para a sociedade. De emprego, 24 mil posições dentro do Porto Apsurrá. Na verdade, trouxemos empregos para. Nós temos, então, pessoa com dinheiro, que melhorar a educação, tem experiência, e o que acontece com o investimento privado, 80 bilhões de euros. Então, é tipicamente um exemplo porque é importante desenvolver os portos e considerar fazer modelos de negócio para desenvolvimentos portuários. É isso que nós estamos tentando colocar em Porto Central. Nós temos a dimensão aqui com relação mais consultoria, nós fazemos parcerias para colocar também para o desenvolvimento desse porto. O Porto Central é um greenfield, é super importante e, sem dúvida, muitas oportunidades ali por causa de toda a parte de refinaria, sem dúvida, a necessidade ali, enquanto da parte terrestre, nós temos um campo para nova infraestrutura no Brasil em termos portuários. Então, veja toda a matéria-prima que vocês têm lá, 250 milhões de pessoas. Como uma parte enorme da Europa, é uma grande oportunidade nesse país, Brasil, e eu acho que, observando o porto em si, digamos, quanto a 80 milhões de usuários, então centenas de milhões, seria o quarto porto, comparado ao quarto porto na Europa, é um potencial imenso para desenvolvimento, e, do meu ponto de vista, é também muito importante para o desenvolvimento do país em si, para a economia do país e também para emprego, para dar mais emprego para as pessoas. Isso seria o que nós estamos trabalhando. Mostra a vocês que já está acontecendo, né? Nós temos uma parte verde, não está toda completa ali, mas nós estamos trabalhando nisso e nós estamos progredindo muito, porque nós temos toda a parte de licença ambiental primária já em mãos, então nós temos a parte de isolamento, nós estamos fazendo investimentos também para ter esse projeto rodando rapidamente por aí. Isso seria, então, o que nós tentamos fazer. Da melhor maneira de criar oportunidades para você é criar para outras pessoas. E muito obrigado pela sua atenção.